Olá pessoal, eu sou o pastor Alain René, eu sou pastor presbiteriano e eu queria falar a respeito de uma questão que tem se mostrado bem controvertida no nosso país, que é a questão a respeito do porte de armas, né, por parte do cidadão comum. Essa questão ela tem se mostrado bem controvertida, principalmente pelo fato de, no presente momento da política brasileira, um dos candidatos à presidência ele ser favorável à liberação do porte de arma para o cidadão comum. Então, o fato de ele ser favorável a isso tem suscitado algumas reações, algumas delas bem veementes, né? Algumas delas assim bem enérgicas, por parte de adversários e de ONGs que vão afirmar que essa liberação, a liberação do porte de arma para o cidadão, aumentaria de modo exponencial a violência no Brasil. De acordo com algumas ONGs, por exemplo, a educação e o amor que são a chave para combater a violência no Brasil e no mundo. De acordo com o presidente de uma dessas ONGs, para que a violência seja devidamente combatida no nosso país, então, em vez de armar o cidadão e em vez de se punir os criminosos, eles têm que ser ressocializados, né? Tem que se adotar políticas públicas que primem pela educação e pela ressocialização desses criminosos. Essa questão ela tem se mostrado tão crítica que ela tem, de certa maneira, abalado o meio evangélico no Brasil. Isso porque uma objeção que comumente é levantada contra os cristãos que estão apoiando o candidato que defende a liberação é que como é que os cristãos podem apoiar alguém que prega a violência? Como é que os cristãos podem dar o seu voto a alguém que apoia a violência, que quer dar armas para as pessoas? Eles vão dizer ainda coisas como o que Jesus ensinou, a única coisa que ele ensinou aos seus discípulos foi que os seus discípulos devem amar o próximo. Ele sempre fez o bem, ele sempre espalhou o amor, foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. O fato é que, de acordo com esse argumento, cristianismo, né, fé cristã e armas, mais especificamente armas de fogo, são duas coisas completamente incompatíveis. Um detalhe interessante na argumentação que normalmente é apresentada é que ela possui, digamos, 3 etapas. Primeiramente, argumenta-se dizendo que a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não diz que você tem que se armar, a Bíblia é contrária a essa ideia. Quando você contra-argumenta mostrando que a Bíblia ensina, né, que a Bíblia apresenta exemplos e apresenta também preceitos nesse sentido, as pessoas elas vão responder da seguinte maneira: ah, mas é preciso interpretar direito essas passagens. Essas passagens não querem dizer exatamente isso. Quando você faz uma exegese, trabalha o texto, mostra o que o texto significa, então elas passam para uma terceira argumentação que é: ah, mas isso era a mentalidade da época. Ué, uma hora não ensina, quando você mostra quem ensina, o problema era com a mentalidade da época. Tá? Então, normalmente, esses subterfúgios eles são adotados pelos opositores a essa ideia. Argumenta-se que o cristianismo ele é pacifista, tá? O cristianismo ele deve ser pacifista, e isso não é verdade, tá? A fé cristã histórica, ela nunca foi pacifista. Você tem um movimento, é verdade, chamado de pacifismo cristão, que ganhou força do final da Primeira Guerra Mundial para cá, e que tem alguns personagens bem conhecidos, como o pastor protestante Martin Luther King Jr., tá? Mas o pacifismo cristão, esse movimento, ele não representa a fé cristã histórica. Se você observar a história da igreja, você vai encontrar ao longo da história alguns movimentos pacifistas. Tá? O interessante sobre esses movimentos é que ou eles faziam parte de grupos marginais ou, no período da Reforma, faziam parte da chamada ala da Reforma Radical, como os anabatistas, os quakers, os seekers, né, os schwenkfeldianos. Tá? Dentro do protestantismo histórico, você não vai encontrar, por exemplo, nenhum reformador ensinando o desarmamento. Você não vai encontrar Lutero, você não vai encontrar João Calvino, você não vai encontrar Zwinglio. Zwinglio, inclusive, ele esteve na frente de batalha contra os exércitos católicos durante o seu período. Então, nenhum dos chamados reformadores magisteriais ensinou o desarmamento. Tá? Você não vai encontrar isso na fé cristã histórica, na fé cristã bíblica. Um detalhe que eu queria deixar claro é que eu não vou adentrar a questão da legislação no Brasil. Eu preciso apenas mencionar que a questão da posse e do porte de armas, ela é tratada pelo Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado no ano de 2005.
a lei número 10.826/2003. Então você tem no Estatuto do Desarmamento, que desrespeita a vontade da população através de um referendo no ano de 2005, você tem esse Estatuto do Desarmamento regulamentando a questão da posse e do porte de armas. Quando fala da posse, o Estatuto diz que desde que o cidadão ele cumpra alguns requisitos, tá? Que ele seja apto, que ele tenha capacidade, que ele não tenha nenhuma pendência na justiça, que ele tenha feito um curso e seja aprovado por um psicólogo apontado pela Polícia Federal, ele pode então ter uma arma em casa. Já o porte, ele é proibido pelo Estatuto do Desarmamento, tá? As únicas exceções para o porte de arma são os chamados excludentes de ilicitude, que são fundamentados no Código Penal, artigo 23. Então, esses excludentes de ilicitude são o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Só que, mesmo esses excludentes de ilicitude, que são previstos em lei, eles não são devidamente respeitados pelo Estatuto do Desarmamento. Não é incomum nós vermos policiais que, no estrito cumprimento do seu dever, não é incomum nós vermos cidadãos que, no caso de legítima defesa, são processados criminalmente, acabam sofrendo algumas sanções por terem feito uso de uma arma de fogo. Tá? Então isso precisa ser esclarecido. Eu não vou entrar na questão da legislação, eu não vou fazer sugestões, eu não tenho expertise na área, então eu vou deixar para quem trabalha na área, faça isso futuramente. Nesse vídeo, o meu objetivo é examinar 3 tópicos. Tá? Eu quero falar de 3 assuntos, todos eles relacionados à questão da posse e do porte de armas. Eu quero falar sobre a vingança em primeiro lugar, isso porque um dos argumentos que são usados, tá, contra a ideia de o cristão possuir arma é que Jesus ele proíbe a violência quando ele vai dizer, por exemplo, ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente, e portanto os seus discípulos não devem se vingar, não devem buscar vingança. Então eu quero falar sobre a vingança. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a legítima defesa. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre a posse e o porte de armas, culminando com uma breve análise da política de desarmamento praticada pelo governo. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão da vingança. E o que nós precisamos entender é que a vingança em si e o desejo por vingança são resultantes da queda. São consequências da queda dos nossos primeiros pais e de como nós, sua descendência, nós acabamos herdando essas consequências. Mas quando você lê a Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, no capítulo 4, você vai perceber que tão logo o pecado adentrou ao mundo, a vingança ela já aparece como uma das suas manifestações. Por exemplo, no capítulo 4 de Gênesis, versos 23 e 24, está escrito o seguinte: E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então é extremamente significativo que a vingança e o desejo por vingança tenham se manifestado justamente na vida de um dos descendentes de Caim. Então você vê que tão logo o pecado adentra, no capítulo 3 de Gênesis, no capítulo 4 você já tem a vingança aparecendo como uma das suas manifestações. Outro detalhe a respeito da vingança é que os judeus, com o passar do tempo, eles passaram a entender de forma equivocada essa questão da vingança. O Senhor proibiu que o judeu tomasse vingança, mas o judeu acabou entendendo que essa proibição ela dizia respeito apenas àqueles que pertenciam ao povo judeu. Então, se a vingança era contra alguém de uma outra nação, se era contra um gentio, então ela estava liberada. E eles fizeram isso baseados em Levítico, capítulo 19, no verso 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma vez que o texto fala que eles não poderiam se vingar, nem guardar ira contra os filhos do teu povo, na mente deles, se a ofensa fosse cometida por uma pessoa de outra nação, se a ofensa fosse cometida por uma pessoa de outro país, então o judeu poderia tomar vingança. E tomando vingança contra essa pessoa, ele não incorreria em pecado contra o Senhor. Para o judeu, apenas quem fosse israelita estava enquadrado dentro da categoria de meu próximo.
Então é esse entendimento errado, é esse entendimento equivocado que Jesus Cristo vai combater no texto de Mateus capítulo 5, do verso 38 até o verso 48. O texto ele vai dizer assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando o correto entendimento acerca de quem é o meu próximo. Tá? Então, de acordo com o Senhor Jesus Cristo, a categoria de meu próximo, ela é bem mais ampla do que aquelas pessoas que pertencem ao meu grupo. Ela é bem mais ampla do que apenas aquelas pessoas que estão incluídas no meu nicho. Ela inclui aquela pessoa que é, digamos, alguém que seja o meu desafeto, alguém que não tenha nenhuma afeição por mim, alguém de quem eu não gosto, alguém por quem eu venha a nutrir certa antipatia. Então, essa pessoa, ela também está enquadrada na categoria de meu próximo. A Bíblia, ela está cheia de mandamentos acerca de como nós devemos tratar os nossos inimigos e aqueles que nos fazem mal. Em Provérbios, no capítulo 20, no verso 22, está escrito: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. No capítulo 24 e no verso 29 de Provérbios também está escrito: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Quando você vai para o Novo Testamento, você também encontra certas instruções a respeito da vingança ou de como o cristão não deve tomar vingança de alguém que lhe tenha feito mal. Em Romanos, no capítulo 12, do verso 14 ao verso 21, o apóstolo Paulo diz: abençoais os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E aí Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, o que a Bíblia vai ensinar é que você não pode tomar vingança contra alguém que lhe tenha feito mal. Agora, de um modo bem prático, qual seria uma situação em que você não poderia tomar vingança contra alguém? De repente, alguém vem, prejudica você no seu trabalho, alguém, digamos, em termos de violência, alguém dá um soco em você e aí, posteriormente, você encontra essa pessoa, você sofre uma agressão e você não reage na hora, você não faz absolutamente nada e depois você tem a oportunidade de retribuir. É isso que é proibido a você, tá? Nós vamos ver daqui a pouco que, conquanto você possa se defender no momento em que você é atacado, você não pode sofrer a agressão, permitir que a ira lance raízes no seu coração, começar a pensar, começar a planejar uma maneira de se vingar daquela pessoa que feriu você. É exatamente esse tipo de situação que é contemplado pela Sagrada Escritura. Então, a gente precisa entender que a vingança, no nível pessoal, ela é proibida pelo Senhor. A vingança, no nível pessoal, ela é proibida pelo Senhor. E isso por uma razão bem simples. Como nós vimos aqui em Romanos, a vingança pertence ao Senhor. A vingança é uma prerrogativa dele. No Salmo 94, no verso 1, o salmista diz: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Então a vingança, ela pertence a Deus. No Catecismo Maior de Westminster, símbolo de fé das igrejas presbiterianas, na pergunta 136, na resposta, está o desejo de vingança, ele vai aparecer como um dos pecados
proibidos pelo mandamento não matarás. Então, conquanto seja permitido que você se defenda, não é permitido que você busque vingança. Deus, ele não permite que seres humanos individuais busquem vingança. Então, quando você for vítima de uma injustiça, ou quando você for vítima, digamos, de algum tipo de prejuízo, tá? Se isso passar, se essa situação for de tal maneira que você não possa se defender ali no momento, você não vai poder buscar vingança. Não obstante, como eu já mencionei, ela pertence a Deus. Tá? Individualmente, isso nos é proibido. Mas isso não quer dizer que a vingança ela não seja executada por aquele que tem a prerrogativa para fazer isso. Então nós observamos que o apóstolo Paulo cita uma passagem de Deuteronômio no capítulo 32, no verso 35, onde Deus diz: a mim me pertence a vingança. A vingança pertence a Deus. É interessante que Paulo cite esse texto no capítulo 12 de Romanos, e logo no capítulo seguinte, no capítulo 13, Paulo vai falar sobre as autoridades, ele vai falar sobre os magistrados, e ele vai mostrar que os magistrados são aqueles nomeados por Deus para executarem a sua vingança. Você pode verificar isso em Romanos 13, nos versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, nessa passagem, claramente Paulo diz que o Estado, o magistrado, as autoridades, essas pessoas receberam de Deus a função de executarem a sua vingança contra aqueles que praticam o mal. Então o Estado ele tem que se concentrar naquilo que é função dele. Não é função do Estado restringir direitos civis e restringir as liberdades individuais do cidadão. A função do Estado, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz aqui, é recompensar os bons e punir os maus. O Estado ele não aparece aqui sequer como tendo a prerrogativa de planejar meios para evitar que males aconteçam. Então a questão da proteção, ela é uma questão que desce a nível individual, ela pertence ao indivíduo. O Estado deve punir o mal feito, ele deve executar a vingança de Deus. Isso obviamente toca na questão em torno de como tratar aqueles que cometeram crimes, como tratar aqueles, por exemplo, que estão encarcerados. Uma das grandes falácias da nossa época é a ideia de que a prisão ela deve ter o objetivo de reeducar, de reformar moralmente ou de ressocializar o preso. Biblicamente, não é função do Estado fazer isso em relação àqueles que cometeram crimes. A função do Estado é vingar, é executar a justiça, é punir. Então, por mais duro que esse discurso possa parecer, é o que o apóstolo Paulo, é o que a Sagrada Escritura diz que é função do Estado. Quando nós pensamos em punição, o elemento reforma, o elemento educacional, ele vai aparecer, por exemplo, quando um pai ele precisa disciplinar o seu filho para que o seu filho não volte a desobedecê-lo, para que o seu filho não volte a incorrer naquele erro. Mas quando se trata de alguém que ameaça a segurança pública, que ceifa a vida de alguém, que tira a vida de alguém, que acaba por estuprar alguém, o Estado ele é vingador de Deus, ele deve dar a justa paga, a justa retribuição àquele que praticou o mal. Então, sobre a vingança, a suma é a seguinte: você individualmente você não pode buscar vingança, mas o Estado, a autoridade, ela tem a espada na sua mão para executar a vingança. O nosso segundo tópico, então, é a questão da legítima defesa. Por conta daquilo que a Bíblia ensina sobre a vingança, muitas pessoas acabam entendendo e entendem de maneira equivocada que ela vai se opor à autodefesa. Então a Bíblia ela fala claramente sobre como nos é proibido tomarmos vingança de algum mal que nos é feito, mas as pessoas acabam entendendo que com isso a Bíblia também está proibindo que você se defenda ou que você defenda alguém que está em apuros, que você se defenda uma pessoa mais fraca que está sendo vítima de uma agressão. Muita gente imagina que a Bíblia vai proibir qualquer uso de força, seja a autodefesa individual ou o uso da espada pelo Estado, e isso não é verdade. O que a gente precisa entender de início sobre esse ponto é o seguinte: nós vivemos num mundo caído.
Nós vivemos num mundo onde há violência. E a violência num mundo caído, ela também é combatida com violência, tá? Então a gente vê muitas ações aí, pessoas querendo combater terrorismo, pessoas querendo combater a bandidagem com formas que são completamente ineficazes. Como, por exemplo, distribuir flores, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas, protestos que são completamente ineficazes, na verdade só proporcionam que aqueles que os fazem apareçam na mídia. Tá? Num mundo caído, num mundo onde há a violência, ela, lamentavelmente, ninguém diz isso com alegria e ninguém diz isso por amar a violência. Mas a violência, ela acaba se fazendo necessária para combater a violência. Tá? Então a Bíblia, justamente por isso, a Bíblia ela vai autorizar o uso de força. Tá? Ela autoriza que você use de força, até mesmo força letal, se necessário for, para que você se defenda. Então eu mencionei anteriormente a passagem de Mateus capítulo 5, do verso 38 até o verso 48. Eu vou fazer um recorte nessa passagem e vou lê-la novamente até o verso 42, que é um texto que é usado para dizer que você não pode se defender, que é proibido que você se defenda. Né? Quando você for vítima de uma agressão, então você deve se deixar agredir. Se alguém agride a tua face direita, então você deve oferecer a face esquerda a essa pessoa que agrediu você. O texto ele diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Os defensores do pacifismo, eles vão dar um salto hermenêutico enorme nessa passagem. Jesus diz, não resistas ao perverso. Então, por esse salto hermenêutico que eles dão, resistir ao perverso acaba sendo igual a não se defenda. Só que aqui nessa passagem, Jesus está tratando da questão da vingança, da questão da retaliação. E você deve perceber como Jesus inicia a passagem. Ele começa dizendo, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele está citando aqui um trecho específico do Antigo Testamento, conhecido como a lei do talião. E antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer que aqui Jesus ele não está se colocando contra essa lei. Ele não está se colocando contra as Escrituras. O que Jesus vai fazer em toda essa sessão do Sermão do Monte é corrigir a falsa interpretação, a deturpação que os fariseus faziam da lei. Isso pode ser visto desde o verso 21. Quando no verso 21 Jesus trata do 6º mandamento, ele não está se opondo ao 6º mandamento. Ele está se opondo à maneira equivocada, à maneira superficial como os fariseus e os escribas o interpretavam. Então, na mente do judeu, você só era culpado de assassinar alguém se você tirasse a vida dessa pessoa de modo literal. Se você desse uma facada, se você decapitasse alguém, se você tirasse a vida da pessoa, aí sim, apenas nesse caso, você era culpado de quebrar o não matarás. Jesus vai mostrar que a lei, ela também alcança as motivações do coração. Ela também foca as intenções do coração. É por isso que Jesus vai dizer que quando você se ira sem motivo, quando você ofende o seu próximo, quando você acaba por ofendê-lo de maneira grave, você já quebrou o 6º mandamento. Ele vai fazer a mesma coisa em relação ao 7º mandamento. Você não é culpado de adulterar somente se você for para a cama com alguém que não é o seu esposo ou a sua esposa. Jesus vai mostrar que a partir do momento em que você olha para outra pessoa com intenção impura, você já quebrou o mandamento que diz não adulterarás. Da mesma forma, aqui no verso 38, Jesus ele não está se colocando contra a lei do talião. Ele está se colocando contra a deturpação que os judeus fizeram dessa lei. A lei do talião estava sendo usada pelos judeus como uma forma de ensinar o direito de vingança contra algum pagão, algum gentio que perpetrasse algum mal contra um judeu. Jesus vai mostrar que a lei do talião não deve ser usada dessa forma. A lei do talião ela vai aparecer em Êxodo, no capítulo 21, do verso 23 ao verso 25, e ela diz exatamente assim: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho,
dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O princípio ensinado pela lei do talião é o princípio da proporcionalidade entre crime e pena. Isso também pode ser chamado de princípio da isonomia. A ideia é que o princípio é a pena, ela tem de ser adequada para o crime cometido. Ela não pode ser nem mais rígida, nem mais branda. Ela tem de ser uma pena adequada. O que você tem no Brasil, por exemplo, é um festival de penas completamente inadequadas para crimes que são cometidos. Pense, por exemplo, no crime de homicídio. Então, alguém que tira a vida de uma pessoa de maneira dolosa no nosso país, ela é condenada a X anos de prisão, mas de acordo com o Código Penal, ela só pode, o máximo de tempo que ela vai permanecer na prisão são 30 anos. E ainda há a questão da progressão de pena, que dificilmente alguém vai cumprir esses 30 anos, mas vai sair bem antes. Então, o que a lei do talião vai tentar fazer é corrigir esse tipo de situação. Então, a ideia é, quando você fere o olho de alguém, você deve então pagar o valor de um olho, você deve então sofrer no olho. Se você decepa a mão de alguém, sua mão vai ser decepada. Se você tira a vida de alguém, você tem de sofrer a pena capital. Darás vida por vida. Nenhuma outra pena vai fazer justiça ao homicídio. Nenhuma outra pena vai estabelecer a retidão, vai estabelecer a justiça nesse caso. Se eu tiro a vida de alguém, passar 30 anos na prisão é uma pena por demais branda. Então, obviamente, isso vai entrar na questão da pena de morte, mas a grande verdade é que, biblicamente, a pena de morte é a única resposta adequada para o crime de homicídio. Agora, essa é uma outra questão, tá? Outro detalhe sobre a passagem de Mateus capítulo 5 é que nessa passagem Jesus está descrevendo situações que não são situações de ataques físicos. Então ele não está tratando aqui de uma agressão ou, digamos, de um ataque que você sofra da parte de um criminoso. Ele está tratando aqui de situações diversas ali do contexto judaico. Por exemplo, quando ele vai dizer assim, se alguém te ferir a face direita, ele não está falando de alguém que vem e soca você ou que dá uma paulada em você. Esse ferir a face direita ou esse ferir a face esquerda retrata uma prática que é esbofetear alguém como forma de escárnio, como forma de desprezo. Então a ideia é, quando você for insultado, deixe-se insultar. Quando alguém insultar você esbofeteando a sua face direita, não tenha nenhuma dificuldade em oferecer a esquerda. Ele não está falando de uma agressão física. Ele está falando dessa situação em que você é escarnecido, em que você é insultado por alguém. Então isso é um insulto, não é uma ameaça à sua vida, não é uma ameaça ao seu corpo. Tá? A situação seguinte é um processo legal no tribunal. Se alguém quiser tomar a tua túnica, deixe levar a capa. Esse mesmo princípio vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo trata de irmãos da igreja de Corinto que estavam processando outros irmãos. Ele vai dizer o seguinte, isso é vergonha para o evangelho. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não se permitem sofrer o dano? É a mesma ideia que em Mateus 5. Se alguém quiser prejudicar você, sofra o dano. Se alguém quiser levar a tua túnica, deixe levar também a capa. A terceira situação, se alguém quiser que você ande 1 milha, ande 2. Isso retrata, por exemplo, um soldado romano que chegava a um judeu e exigia que esse judeu o guiasse ou servisse como seu intérprete. Jesus diz, faça e faça até mais, submeta-se. A quarta situação, dá a quem te pedes, mostra como você deve reagir a um pedinte. Então, todas as situações descritas nesse texto se enquadram nessas situações. Nenhuma delas vai, então, proibir que você se defenda de algum ataque sofrido. Quando você analisa devidamente o sexto mandamento, um detalhe que você precisa compreender é o que o mandamento em si diz. Nossas traduções bíblicas dizem não matarás, mas o termo hebraico que aparece ali, ele pode ser melhor traduzido como não assassinarás. O termo hebraico ele vai descrever aquele tipo de matar intencional, pensado, doloso, malicioso. Mas você não tem no sexto mandamento uma proibição absoluta. Não é absolutamente proibido que alguém seja morto.
Tá? O que o sexto mandamento proíbe é o homicídio ilegal, o homicídio doloso, planejado, maquiavélico. Em Gênesis 9, versículo 6, Deus estabelece a pena capital. Você pode tirar a vida de alguém como a penalidade por essa pessoa ter assassinado outra. Você também vai poder, de acordo com a Escritura, tirar a vida de alguém, se necessário for, se a situação for, por exemplo, a que você está em casa com a sua família e alguém invada a sua casa colocando a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos em risco. Em Êxodo, no capítulo 22, nos versos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. O verso 3 diz: se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. Então, se o evento se dá à noite, quando há escuridão, quando, digamos, as luzes estão apagadas, interessantemente, a maioria das ocorrências de invasão a domicílio, essas ocorrências ocorrem à noite, a maioria ocorre à noite. Então, durante a noite, quando há escuridão e não há como saber se o invasor está armado, se existe mais de um, não dá para saber as reais intenções. Então, se o proprietário da casa fere essa pessoa e então o mata, de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa é inocente, ela não é culpada do sangue daquele criminoso. Ela não transgrediu o não matarás. A defesa feita por ela foi necessária, a defesa feita por ela foi legítima. Essa pessoa ela não é uma assassina, tá? Ele não é um transgressor do sexto mandamento. O verso 3 ele vai contemplar uma situação em que a luz é dia. E aí o proprietário da casa, o pai, o marido, ele já tem melhores condições de avaliar o que fazer e de dosar a força na defesa dos seus. Tá? Ele pode usar a força necessária apenas para espantar, ele pode usar a força necessária apenas para, digamos, paralisar o invasor, paralisar o criminoso, tá? Mas também, se for necessário, ele pode usar força letal. Esse é o princípio da passagem de Êxodo. Eu quero chamar a sua atenção para uma passagem que está em Provérbios, capítulo 25, verso 26. O texto diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Então, essa passagem ela não fala diretamente sobre legítima defesa, mas um princípio ele pode ser extraído daqui com muita propriedade. Então, se você ceder ao perverso, e se você fizer isso apoiando a ideia desarmamentista, se você escolher estar desarmado e incapaz de resistir ao assaltante que ameace a tua vida e a vida da tua família, então você vai ser como essa fonte turvada, como esse manancial corrupto. O homem que cede ao perverso é então essa fonte que foi turvada, ele é então esse manancial que foi corrompido. Um argumento que normalmente as pessoas vão usar para dizer que o cristão não deve se defender é o argumento de que o criminoso ele é o meu próximo. Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem sido frequentemente citado nas redes sociais. Então, frequentemente as pessoas citam o mandamento quando Jesus ordena em Mateus no capítulo 22, no verso 39, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi isso que Jesus ensinou e nós temos então que amar aquela pessoa que vem até nós com uma arma, coloca a nossa família sob a mira de um revólver, nos agride, nós temos de amar essa pessoa porque essa pessoa é o nosso próximo. Não é. Definitivamente não é. As pessoas vão dizer assim: pastor, isso é um absurdo, qualquer pessoa pode ser o meu próximo. Até mesmo um criminoso, um ladrão, um assaltante, alguém que invade a minha casa, essa pessoa é o meu próximo, eu não posso agredir essa pessoa, eu não posso me defender, eu tenho de amar essa pessoa. Isso não é verdade. Quando isso acontece, essa pessoa não é o meu próximo. E a Bíblia nos ensina algo bem interessante nesse sentido. Há uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, uma parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano, que você pode encontrar em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Nessa parábola, Jesus nos conta a história de um homem que cai nas mãos de alguns criminosos, é espancado por esses criminosos, é gravemente ferido e é abandonado à beira do caminho para morrer. Logo depois, passa por ali um sacerdote. Esse sacerdote vê aquele homem à beira da estrada e ele passa por longe. Ele o ignora, ele não presta qualquer ajuda, ele não presta qualquer socorro àquele homem. Logo depois do sacerdote, passa um levita.
O levita toma a mesma atitude do sacerdote. Ele também ignora e passa por longe. O terceiro homem a passar por aquele caminho é um samaritano, que historicamente era inimigo do judeu. Havia uma rixa antiga entre judeus e samaritanos, uma vez que os judeus olhavam para os samaritanos e então os judeus os consideravam impuros. Então aquele samaritano que era objeto do ódio, era objeto, digamos, do desprezo, do escárnio por parte dos judeus, aquele samaritano, ele se compadece do homem, ele o trata, ele pensa as suas feridas, ele leva o homem para uma hospedaria e paga todo o tratamento para que aquele homem se recupere. Logo depois de contar a parábola, Jesus olha para um intérprete da lei e faz a seguinte pergunta: qual desses homens foi o próximo daquele que estava à beira do caminho? O intérprete da lei corretamente vai responder: aquele que usou de misericórdia para com ele. O princípio ensinado pelo Senhor Jesus Cristo nessa passagem é que dos 3 homens que por ali passaram, apenas o que usou de misericórdia para com aquele homem era o seu próximo. O sacerdote e o levita que o desprezaram, que o ignoraram, não eram próximos daquele homem. Não poderiam ser vistos como próximos dele. Se isso é verdade em relação àqueles que se omitiram em socorrer aquele homem, também é verdadeiro em relação àqueles que ativamente perpetraram o mal contra aquele homem. Então, o princípio é que qualquer homem que ameace a minha integridade física, que aponte uma arma para mim, que me agrida fisicamente, que coloque a minha esposa e os meus filhos sob a mira de um revólver, esse homem ele não é o meu próximo. E eu, como pai, como esposo, eu tenho de fazer o que for possível, eu tenho de fazer o que for necessário para defender os meus. Se preciso for, tenho de usar força letal para então defender a minha família. Nessa situação, quem é o meu próximo é a minha esposa. Quem é o meu próximo é o meu filho, não aquele que os ameaça. Então isso deve ficar devidamente entendido. Outro ponto que eu quero abordar, algo que eu também desejo falar, é que o princípio da autodefesa ele é legítimo e válido. Isso porque se o governo e as suas agências são incapazes de providenciar a proteção necessária, quando é urgente, quando é necessário fazer, então a autodefesa ela tem de ser empreendida, ela tem de ser permitida. Há um livro publicado nos Estados Unidos, um livro intitulado Dial 911 and Die, diz que 911 e morra. A tese do livro é a de que o governo e as suas agências não conseguem oferecer a devida segurança aos seus cidadãos. Esse livro vai apresentar dados de muitas ocorrências em que as pessoas tiveram as suas casas invadidas, chamaram a polícia e nada foi feito. Em muitos casos, alguém da casa acabou sendo gravemente ferido ou até mesmo morto. Interessantemente, o livro também vai mostrar estudos que mostram que antes da atual campanha desarmamentista que acontece hoje nos Estados Unidos, o número de assaltos a residências era bem menor. O número de assaltos a residências que eram frustrados pela autodefesa já era enorme, tá? Então a tese é, uma vez que o povo tem a liberdade para se defender, os meliantes vão pensar 2 vezes. Há um livro que eu gostaria de indicar, um livro escrito pelo Dr. John Lott Jr., ele é PhD em economia e é mundialmente reconhecido como um dos mais importantes estudiosos da violência. Ele escreveu um livro intitulado Preconceito contra as Armas. E ele vai fazer algumas colocações bem interessantes a respeito das armas, coisas que às vezes nós não pensamos. Geralmente, quando as armas são mencionadas, elas são mencionadas apenas como instrumentos de morte. Ele vai dizer assim: as armas não são apenas um meio mais fácil de machucar os outros. Elas são um meio mais fácil para que as pessoas se protejam umas às outras e previnam que atos criminosos aconteçam. Ele também vai dizer: o debate sobre o controle sobre armas está enviesado em favor de leis mais restritivas porque nós quase nunca discutimos os efeitos positivos das armas. Elas geralmente salvam as vidas dos inocentes. Então, um dos pontos positivos da obra é quando ele vai demonstrar que muitas vezes a mera ameaça de autodefesa com uma arma, ela já vai ser suficiente para parar os criminosos. Então pense, por exemplo, nas ocasiões em que você percebe que há um criminoso vindo em sua direção, essa pessoa está prestes a sacar uma arma e você simplesmente coloca a mão por baixo da camisa. Muitas vezes isso já é suficiente para fazer aquele criminoso pensar 2 vezes.
Então, uma vez que a população ela tem liberdade para se defender, os criminosos eles pensarão duas vezes. Então, biblicamente, a autodefesa, a legítima defesa, biblicamente, você empregar força letal para se defender e defender os seus é permitido. Além da questão da vingança e da legítima defesa, eu quero falar sobre a questão da posse e do porte de armas. Eu já tenho dito em algumas ocasiões que muita gente hoje em dia confunde paz com pacifismo. Então, o pacifismo é uma ideologia que prega a oposição total ao uso de força ou de violência em qualquer circunstância. Muitas pessoas, mesmo em nossas igrejas, acabam imaginando que o cristianismo é uma religião pacifista. O cristianismo não é uma religião pacifista. O cristianismo é uma religião pacífica, mas não é uma religião pacifista. São duas coisas completamente distintas. Discípulos de Jesus são pacificadores, mas eles não são pacifistas. Da mesma forma, a vasta maioria das pessoas na nossa época vai imaginar que a Bíblia proíbe que um servo de Deus, um cristão, uma pessoa piedosa, possua uma arma de fogo em sua casa ou até mesmo porte uma arma de fogo na rua. Muita gente pensa que isso é verdade e não é. Há um presbítero americano chamado Larry Pratt, ele é fundador e diretor executivo de uma instituição americana chamada Proprietários de Armas da América. Ele escreveu um artigo a respeito da Bíblia e o controle de armas e ele faz uma afirmação bem perspicaz. Ele diz assim: o que parece estar subentendido no argumento para o controle de armas é que a disponibilidade de armas causa o crime. Por extensão, a disponibilidade de qualquer coisa que possa ser usada como arma deveria ser vista como causa de crime. É interessante isso aqui. As pessoas imaginam que uma vez que as armas se tornem disponíveis, uma vez que as armas de fogo sejam liberadas, então os crimes vão começar a acontecer. Só que os crimes já acontecem. E acontecem aos montes. Ele vai dizer também que qualquer coisa que possa ser usada como arma, ou qualquer coisa que possa ser usada para tirar a vida de alguém, deveria ser devidamente criminalizada, se você seguir a coerência do argumento desarmamentista. Não há muito tempo foi noticiado que um homem, ele matou o outro com um violão. Tá? Então os violões tornam, a disponibilidade dos violões tornam aí os crimes cada vez mais prováveis de acontecerem. E isso não é verdade. O que a gente deve fazer é olhar para a Escritura e observar que o grande problema não está nas armas, mas está no coração humano. Em Gênesis, no capítulo 4 e no verso 8, quando acontece o primeiro assassinato da história, a Bíblia diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então percebam, não existiam armas de fogo disponíveis, isso é óbvio. Tá? Mas provavelmente já existiam ali instrumentos cortantes. Ou digamos, Caim usou uma pedra. Se foi usada aqui uma faca ou uma pedra, a Bíblia não nos diz. Independentemente disso, o caso é que foi o mal, foi o pecado no coração de Caim a causa do assassinato, não a disponibilidade de uma faca ou não a proximidade de uma pedra. E a resposta de Deus ao assassinato de Abel não foi banir as facas, não foi banir as pedras, foi banir o assassino. Foi banir Caim. E posteriormente, em Gênesis capítulo 9, verso 6, a resposta de Deus ao assassinato foi a instituição da pena de morte. Então, o primeiro passo é entender que o problema real está no coração humano. Se você tivesse um cenário em que todas as armas de fogo fossem banidas, tenha por certo que os assassinatos não parariam de acontecer. Eles não deixariam de acontecer, uma vez que o mal está no coração. Jesus vai dizer em Mateus no capítulo 5, do verso 18 até o verso 20, que é do coração que procedem os homicídios. É do coração humano que procedem todas essas coisas. É do coração humano que procede a violência. Eu quero então fazer um recorte naquilo que a Bíblia ensina e eu quero tratar de algumas passagens que vão, por exemplo, focar em Cristo, focar em Jesus Cristo. E a primeira delas é bem interessante porque vai mostrar Jesus fazendo uso de uma arma. Se você abrir a sua Bíblia em João no capítulo 2, no verso 13 ao verso 15, está escrito: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados.
Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Alguém vai olhar para esse texto e vai dizer, não, aqui Jesus não está fazendo uso de uma arma. Na verdade, existem coisas bem interessantes aqui. Primeiro, a ação de Jesus aqui já mostra um Jesus bem diferente daquele Jesus que é imaginado por muitas pessoas. Muitas pessoas imaginam ou pensam em Jesus como um Jesus hippie, né? Um Jesus paz e amor, um Jesus que se opõe ao uso da violência. Mas veja aqui, Jesus, ele mesmo vai fazer uso de violência. Eu sei que essa afirmação ela pode chocar muitas pessoas, mas ele virou as mesas, ele chicoteou aquelas pessoas, por mais que, digamos, ele não as tenha atingido, mas a ação dele foi ameaçadora o suficiente para colocar todas as pessoas que estavam ali, todos os animais para correr. Então o que você tem aqui é um Jesus bem diferente daquele que é imaginado pela grande maioria dos cristãos. Obviamente, nisso ele não pecou. Tá? Obviamente aqui Jesus manifestou a sua ira, e nem toda ira é pecaminosa. A ira de Cristo aqui ela é santa. Ele estava consumido pelo zelo da casa de seu pai, pela maneira como estavam usando o templo para fazer comércio e para trazer vergonha ao nome do Senhor Deus. Ele então aqui vai purificar o templo. Nessa mesma passagem, ele vai fazer um azorrague, uma espécie de chicote. Nesse chicote, na ponta dele, você tinha alguns instrumentos cortantes, o suficiente para machucar as pessoas. Eu volto a dizer que nós não sabemos se ele chegou a atingir alguém ou não, mas a ação dele em si foi ameaçadora a ponto de amedrontar os que estavam ali no templo. Da mesma forma, se você consultar qualquer dicionário, você vai perceber que a definição que é dada de arma contempla aqui esse azorrague. O Aurélio, por exemplo, um dos dicionários mais básicos que nós temos, ele vai definir o verbete arma da seguinte maneira. Primeiro, instrumento ou engenho de ataque ou de defesa. Segundo, qualquer coisa que sirva para um desses fins. Então o azorrague usado por Cristo tinha poder de lesão suficiente para botar para correr todos os vendilhões do templo, bem como todos os animais que ali eram comercializados. Então veja você que mesmo Cristo chegou a fazer uso de um instrumento como uma arma para defender a honra e a casa de seu Pai. Então observe que o próprio Jesus Cristo ele se armou. Tá? Você pode pegar um tempinho, dar uma pausa no vídeo, pense, tome uma água, tá? E aí você pode voltar para poder absorver a afirmação, tá bom? Eu quero falar também da passagem de Lucas capítulo 22, do verso 35 ao verso 38, quando Jesus já está vislumbrando o momento da sua crucificação, né, já se aproxima o momento da sua morte, e ele está dando algumas últimas instruções aos seus discípulos. A partir do verso 35 de Lucas 22, Jesus vai dizer assim: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Então, essa passagem ela é muito interessante. E você deve observar que os discípulos apresentam a Cristo aqui 2 espadas. Primeiramente, ele ordena que os discípulos comprem espadas. Os discípulos então apresentam 2 e dizem: olha, Senhor, nós já temos aqui 2. E ele vai dizer: é o suficiente. Isso é o bastante. Mas como é que a gente pode observar isso com mais detalhes? Primeiro, observe, eram espadas, não eram facas, não eram adagas. Naquele período, a espada era a arma mais letal ofensiva disponível. Era o que de mais letal havia disponível. Então, respeitando o princípio do anacronismo, hoje uma espada seria o equivalente, digamos, à arma mais letal que nós temos hoje, que é usada, digamos, até por criminosos, um fuzil. Então a arma mais letal daquele período era a arma que era portada pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É notável que o Senhor Jesus Cristo tenha instruído os seus discípulos a portarem um instrumento tal qual uma espada, uma arma. E os discípulos obedeceram. Obedeceram a tal ponto que logo depois Pedro vai cortar a orelha de um deles. Muitas pessoas vão se aproveitar então do episódio em que Pedro corta a orelha, não é, do servo do sumo sacerdote para dizer que Jesus não aprova que os seus discípulos usem armas, e isso não é verdade. Pedro corta a orelha de Malco e a ordem de Jesus para Pedro é: embainha a tua espada. Jesus não ordena que ele se desarme,
Jesus não ordene que ele entregue a sua espada às autoridades judaicas ou às autoridades romanas. O que Jesus diz a Pedro é para que ele embainhe a sua espada. Quando Jesus instrui os seus discípulos a comprarem espadas, os discípulos estão na iminência de ficar sem o seu Senhor e estão na iminência de iniciar o seu trabalho missionário para que o evangelho seja pregado. As armas aí no caso, essas espadas, elas teriam a função de servir como instrumentos de defesa dos discípulos. Eles deveriam usá-las para se defenderem, não para atacarem. O grande problema com a ação de Pedro foi que ele usou uma arma como instrumento de ataque. O princípio cristão em torno das armas é que elas servem para defesa, para proteção, para defesa da vida, para defesa dos mais fracos, não para gratuitamente atacar alguém. E foi o que Pedro fez ao atacar Malco. Outro detalhe é que a repreensão de Jesus a Pedro também levava em consideração o fato de que a ação do seu discípulo era uma tentativa de interferir no decreto acerca da sua crucificação. Ele veio para aquilo, ele veio para morrer. A ação de Pedro, então, era uma tentativa de impedir que Cristo fosse crucificado. Algumas pessoas vão objetar dizendo assim, não, mas nem mesmo Cristo se defendeu. Cristo vai dizer, por exemplo, que se ele quisesse, ele poderia rogar ao Pai e o Pai então enviaria pelo menos 12 legiões de anjos para o defender. E por que ele não fez? Porque havia sido decretado que ele morreria como pagamento pelos pecados do seu povo. Esse decreto tinha de se cumprir. Jesus não objeta à defesa, ele não acha que é ilícito ele se defender de modo absoluto. Ele só não se defende porque isso obviamente iria contra o decreto do seu Pai. E foi o que Pedro, foi o que o seu discípulo tentou fazer. Um detalhe interessante é que quando o verso 38, na tradução Almeida, Revista Atualizada, diz basta, depois que Jesus vê as duas espadas, ele então responde basta, algumas pessoas estão dizendo, tá vendo? Essa é uma palavra de censura. Essa palavra também vai aparecer no verso 51 de Lucas 22. Mas é interessante que a palavra basta, que aparece em Lucas 22, verso 38, e a palavra basta, que aparece no verso 51, são palavras distintas. A palavra do verso 38, ela significa literalmente é o suficiente ou é o bastante. Se você tiver à sua disposição alguma outra tradução, como a Nova Versão Internacional ou a Nova Versão Transformadora, você pode conferir. Essas duas traduções, elas são muito claras nesse sentido. Depois que Jesus vê as espadas dos seus discípulos, ele diz, isso é o bastante, isso é o suficiente. Já no verso 51, a palavra basta é uma palavra realmente de repreensão. Pedro, ele deveria parar, ele deveria cessar aquele ataque. Ele não deveria continuar com o ataque. Então, quando Jesus fala sobre as armas, ele, primeiro, autoriza que os seus discípulos possuam armas, ele ordena que os seus discípulos, na verdade, as possuam para poderem se defender. Então, as armas nas mãos dos cristãos, elas possuem a função de defesa, elas possuem a função de proteção. Depois disso, a gente precisa falar um pouco sobre a política de desarmamento. A Bíblia, ela também vai falar sobre desarmamento. E ela vai apresentar um determinado episódio da vida do povo de Israel, em que uma política de desarmamento foi empreendida pelos filisteus sobre os israelitas. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 13, do verso 19 ao verso 22. É um texto bem interessante, diz assim, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Então os filisteus tinham derrotado Israel anteriormente e agora eles estavam impondo essa política de desarmamento para impedir que o povo de Israel se levantasse contra eles. Então a ideia era exatamente que não fosse encontrada nenhuma espada, nenhuma lança, nenhuma arma que pudesse ajudar Israel a resistir contra a tirania dos filisteus. Então é aqui que nós encontramos a principal razão pela qual um governo proíbe que os seus cidadãos tenham armas. Governos autoritários não desejam que os seus cidadãos resistam a ele.
Governos autoritários não desejam que os seus cidadãos tenham poder de fogo que possa lhe fazer frente. Dois autores brasileiros, Flávio Quintela e Bené Barbosa, eles escreveram um livro intitulado Mentiram para mim sobre o desarmamento, e eles vão falar o seguinte: a palavra mais apropriada para descrever os propósitos de governantes despóticos é dominação. E para que um homem possa dominar outros homens, uma única coisa é necessária: vantagem de força. Foi assim em toda a história da civilização e continua sendo assim hoje. Então, governos autoritários não se preocupam com os seus cidadãos se protegendo de bandidos comuns ou com as armas sendo usadas para a defesa da propriedade privada. Não é essa a preocupação de governos autoritários. Governos autoritários se preocupam apenas com a possibilidade de os cidadãos se levantarem contra a tirania. Outro autor, chamado Stephen Holbrooke, ele escreveu uma obra intitulada Hitler e o Desarmamento. E nessa obra ele vai demonstrar que uma das primeiras ações de Adolf Hitler foi desarmar a população judaica da Alemanha. Além de desarmar toda a população judaica da Alemanha, Hitler também desarmou qualquer pessoa que fosse considerada como um inimigo do seu governo. Então o autor vai mostrar que essa política foi justamente aquela que ajudou Hitler a consolidar o seu poder. Então entenda, governos autoritários sempre empreenderão uma política de desarmar a população. Foi o que foi feito na China. Mao Tse-tung, líder revolucionário, comunista chinês, fundador, do Partido Comunista Chinês. Mao Tse-tung, líder revolucionário chinês, comunista, ditador, ele chegou a dizer assim: todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Então ele é bem sincero na sua colocação. Ele é bem explícito quanto às intenções de governantes autoritários impedirem que os seus cidadãos estejam armados. Um presbítero chamado Lucas Freire, professor do Centro de Liberdade Econômica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele escreveu um artigo sobre liberdade de armas, e ele vai dizer assim: o direito às armas é direito de se preparar melhor para resistir a possíveis tentativas ilegítimas do governo de expoliar a vida, propriedade e liberdade dos cidadãos. A posse de armas pelo cidadão comum faz tremer qualquer ditador. É exatamente esse princípio que você pode observar na segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, uma emenda aprovada em 15 de dezembro de 1791. Essa emenda diz: sendo necessária a segurança de um Estado livre, a existência de uma milícia bem organizada, o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido. Quando essa emenda foi aprovada nos Estados Unidos, eles já eram uma nação independente. O contexto dessa emenda é a Guerra da Independência, quando os cidadãos americanos eles precisaram se levantar contra a tirania do rei Jorge III da Inglaterra. E é interessante que, se você observar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, os pais fundadores, os chamados pais fundadores, eles se preocuparam em fazer um longo arrazoado listando todos os atos tiranos, todas as opressões do rei Jorge III. Então, o que está por trás da segunda emenda é justamente garantir que um povo possa se defender em caso de governantes autoritários, em caso de governos totalitários que ameacem a sua liberdade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos exemplos antigos de políticas de desarmamento que foram implantadas que levavam exatamente isso em consideração. Entre 1530, durante o Brasil Colônia, e 1815, você teve a primeira política de desarmamento implantada aqui no Brasil, sendo esta implantada pela Coroa de Portugal. Entre 1530 e 1815 era proibido que qualquer habitante aqui no Brasil fizesse uma arma de fogo. Qualquer pessoa que fizesse uma arma de fogo seria condenada à morte. E no decreto da Coroa, o que estava por trás era justamente o temor de que os habitantes da colônia, os moradores da colônia, de repente tivessem poder de fogo para fazer oposição à Coroa. Mas o exemplo mais notável e mais interessante de política desarmamentista foi durante o governo de Getúlio Vargas, na chamada República Velha. Durante o governo Vargas, temendo o poder dos coronéis e dos cangaceiros, Getúlio Vargas iniciou uma política de desarmamento
E é interessante que ele começou a usar um argumento que é basicamente o mesmo argumento que nós vemos hoje quando o governo tenta justificar o Estatuto do Desarmamento. As armas dos cidadãos de bem acabam indo parar nas mãos dos traficantes, acabam indo parar nas mãos dos criminosos. A mesma coisa, o mesmo tipo de argumento era usado por Getúlio Vargas. As armas dos cangaceiros eram as armas dos fazendeiros e dos coronéis. As armas dos coronéis e dos fazendeiros acabavam caindo nas mãos dos cangaceiros. Foi isso que ele usou para poder justificar a sua política desarmamentista. Um episódio bem interessante durante o governo Vargas foi o que aconteceu em 13 de junho de 1927 em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, o governo da cidade mandou mulheres, crianças e idosos para um lugar seguro e cerca de 300 homens, fortemente armados, impediram que Lampião e o seu bando entrassem ali em Mossoró. A história conta que quando Lampião chegou às portas de Mossoró, eles foram recebidos com uma chuva de balas e então não fizeram absolutamente nada ali em Mossoró. O que é irônico é que hoje em dia existe um musical em Mossoró, um musical intitulado Chuva de Balas, que é dirigido e é encenado por esquerdistas desarmamentistas. Tá? É no mínimo irônico. Tá? Mas esse é um episódio bem interessante de como uma população armada, de como armas nas mãos de homens de bem podem fazer a diferença para o bem. Tá? Então, isso tudo tem o objetivo de ajudar você a pensar, a entender que, biblicamente, armas não são incompatíveis com a fé cristã, a entender que armas em si mesmas não são o problema, a maldade não está nessas armas. Isso tudo com o objetivo de ajudar você a entender que você tem sim o direito, na verdade você tem o dever de se defender de qualquer pessoa que tente perpetrar o mal contra a sua vida ou contra a vida da sua família. Tá? Então a Bíblia, ela não é pacifista. O que é irônico é muita gente que nunca leu a Bíblia e nunca se preocupou com a fé cristã, de repente tenha se transformado em mestres de Bíblia, tentando ensinar aos cristãos como a Bíblia deve ser interpretada. Então você cristão, você cidadão de bem, você tem alguns deveres que são colocados diante de você pela palavra de Deus. Um deles é resistir à tirania. Um deles é resistir, por exemplo, a toda tentativa do governo de desarmar você, de tolher direitos civis que são teus. Tá? Nós lemos uma passagem em Romanos 13 que diz que o governo, que os magistrados, eles são ministros de Deus. Eles são ministros, a autoridade do governo é ministerial. O governo não tem que legislar aquilo que o Senhor não ordena. O governo não tem que fazer aquilo que não é autorizado pelo Senhor. Deus autoriza que o seu povo se defenda, Deus autoriza que o seu povo tenha armas. O governo não pode impedir isso. Quando o governo tenta impedir isso, o governo tem de ser resistido. Agora, como é que nós podemos fazer isso hoje? Como é que essa política desarmamentista no nosso país pode ser, então, resistida por parte dos cristãos? Primeiramente, a gente precisa cumprir aquilo que está em 1 Timóteo no capítulo 2, orando pelos reis, orando pelos nossos governantes, a fim de que a igreja viva vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Nós temos que orar para que o Senhor incline o coração do rei segundo o seu querer e incline o coração do rei justamente para o bem do seu povo e para o bem dos cidadãos da nação. Nós também devemos resistir a essas tentativas, manifestando aquilo que a palavra de Deus diz, anunciando a vontade revelada de Deus, sendo a voz profética da sociedade contra os desmandos dos nossos governantes. Devemos também pensar política, devemos também pensar todas as áreas da vida a partir de uma cosmovisão cristã, buscando votar em pessoas e eleger pessoas que, ainda que não sejam evangélicas, ainda que não sejam protestantes, mas cuja forma de pensar se aproxime daquilo que a Bíblia ensina, nós devemos votar nessas pessoas e devemos então encaminhá-las à magistratura da nossa nação. É assim que nós vamos resistir. E se preciso for, se um dia for necessário, nós resistiremos ao governo até mesmo pegando em armas. Que Deus nos abençoe.